Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem ainda não me conhece, eu sou Adriana Souza, eu sou coach de corpo e alma, especialista em florais de Bach, e eu escrevo lá no site hojeeumesinto.com. Fica à vontade para dar uma olhadinha, ver o que são os florais de Bach, enfim, todos os outros assuntos que eu preparo para vocês com todo amor e com todo carinho. Bom, hoje vamos falar de um assunto muito especial, principalmente para as meninas. Esse é um vídeo assim mais para o público feminino, porque a gente vai falar sobre libido. Faz tempo que eu estou preparando esse material para vocês, demorou para sair porque eu estava tentando organizar todos os tópicos importantes para serem falados. Tentei resumir isso o máximo possível para que fique algo simples, didático e para que vocês, meninas, entendam a importância da gente lidar com esse assunto, não como um tabu, não como algo que não faça parte do mundo feminino, mas literalmente como a solução para todos os nossos problemas. Isso não é papo de aquariana, isso é real, isso é muito importante. E ultimamente eu tenho colocado alguns textos ou alguns vídeos que falam um pouquinho sobre esse assunto e eu fiquei muito feliz, porque a maioria das meninas que nunca falaram comigo a respeito disso, tanto leitoras quanto amigas, quanto pacientes que nunca tocaram nesse assunto, começaram a aparecer depois que eu comecei a publicar um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema. E eu fiquei muito feliz e eu fiquei muito motivada também, porque era algo que eu já queria falar antes, mas que eu estava com calma, tranquilidade, organizando os tópicos, mas eu percebi que realmente é algo muito urgente. Eu, que sou terapeuta, né, que lido mais com esse tema, enfim, né, eu entre as minhas colegas de trabalho, a gente fala muito sobre esse tema, a gente tem consciência da importância que a libido tem no nosso mundo emocional, no nosso corpo físico. Então, assim, como a gente está muito acostumado a falar do assunto, a gente talvez não aborde como deveria, né, com a constância que deveria, mas eu percebi que de verdade a gente precisa falar mais e mais sobre esse assunto. Então, vou tentar fazer um resuminho de alguns tópicos relacionados a esse assunto. Minhas queridas, todas as dúvidas que vocês tiverem, ou se eu não falar sobre um tema específico, se vocês quiserem que eu aprofunde um pouco mais sobre algum tópico em especial, por favor, me escrevam no contato@hojeeumesinto.com, me falando da experiência de vocês. Eu vou adorar gravar mais vídeos sobre esse assunto, mas claro, que seja algo mais direcionado porque vocês realmente sentem falta de, sei lá, não ter material acessível, ou talvez vocês não se sentem à vontade falando sobre isso com um homem ou com outro profissional, né? Para isso mesmo que eu tô aqui abrindo esse assunto aqui nos vídeos e eu gostaria muito que a gente aprofundasse essa conversa. Bom, vamos lá então, vamos entender algumas questões do que é essa tal libido, para que serve. Adriana, eu não tenho isso há séculos, ou então eu nunca tive, faz diferença na minha vida? Faz. Faz a diferença gigantesca na sua vida. Então, vamos tentar falar um pouquinho de cada coisa. Primeira, primeira coisinha que a gente precisa conversar com relação à libido não é algo somente do público masculino. Nós mulheres, principalmente nós mulheres brasileiras, né? É meio maluco isso, não faz muito sentido, mas assim, eu que moro aqui no Canadá, eu vejo o quanto nós brasileiras somos vistas como mulheres super bem resolvidas, sensuais, que, nossa, lidam super bem com o assunto sexologia, né? Mito, né? Nós brasileiras a gente sabe que não é bem assim. A gente vive mais no mundo de fantasia, no mundo machista, que a gente serve única e exclusivamente como um pedaço de carne, né, para agradar o público masculino do que qualquer outra coisa. Então, o povo aqui fora acha que, nossa, todas as mulheres brasileiras são super bem resolvidas, não tem problema nenhum de autoestima, de libido, isso não é um problema lá nos trópicos. Se enganam, né? A gente que é brasileira, a gente sabe muito bem que não é nada disso. Ao contrário, eu como terapeuta, eu vejo diariamente, eu posso dizer que a maioria das minhas pacientes sofrem muito com relação a isso. Algumas sofrem porque já despertaram, né? Já perceberam que é algo que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa dar atenção se está com algum distúrbio nesse sentido. E, opa, peraí, é um probleminha que eu preciso resolver, vai lá e busca ajuda. Mas, infelizmente, muitas de nós mulheres acreditam que, ok, eu não tenho libido, eu sou mulher, é assim mesmo.
Não, gente, não é assim mesmo. Então, primeira coisa que eu peço para todas vocês que estiverem assim assistindo, se libido para você é algo que não é importante, ou se tudo bem, eu não tenho mesmo, estou conformada com a vida dessa maneira, pega um papelzinho e caneta aí, anota, vai anotando os tópicos que eu vou falando, porque sim, se você estiver bem com a sua libido, se você estiver bem com esse tipo de energia, com certeza absoluta a sua vida, aqueles probleminhas que você acha que não estão correlacionados, eles estão sim muito relacionados, e eu vou me estender um pouco mais para falar sobre isso agora. Se a gente for entender o nosso corpo através dos nossos chakras, não vou me aprofundar aqui no estudo dos chakras, porque não é esse o objetivo, mas onde que está alojada a energia, né, da libido? É no chakra base, no chakra sexual também. É onde que eles ficam? Eles ficam entre os órgãos sexuais, um pouquinho mais para baixo, na nossa base. O que que isso significa? O que que tem a ver a energia dos chakras, a minha libido? Todas as vezes que a gente vai falar de libido, a gente automaticamente liga com sexo, com relação sexual. Não é necessariamente isso. A energia da libido, vamos pensar onde que ficam os chakras. Nós mulheres, fica perto do nosso útero, certo? O que que a gente associa ao nosso útero? É onde a gente vai dar a vida. É onde nasce a vida. Então, associando, falando um pouquinho, traduzindo isso para o mundo emocional, é onde existe a nossa criatividade, é onde nasce a nossa criação, é onde nasce as nossas emoções. Então, pensa na gravidade da coisa. Se você acha que a libido não é importante, se você acha que a energia da criação, da ativação das coisas não é importante, onde que nascem as suas emoções? Onde que você deveria lidar com a sua criação, com a criação de ser quem você é, com a criação, com a fonte, com a nascente de todas as coisas? É isso que é a libido. A libido não é simplesmente o prazer sexual. A libido é muito mais. A libido é a criação. A libido é o nosso contato com a nossa criatividade, com a nascente das nossas emoções. Então, se a gente não lida bem com a libido, ou se é um assunto que a gente não quer falar sobre, infelizmente, eu preciso te explicar que é muito mais grave do que simplesmente o seu prazer sexual, que também, né, não é nada simples, não deveria ser algo que você deixa lá de escanteio, né? Não vou falar disso, não é interessante para mim. Com certeza você está perdendo uma coisa muito interessante da vida, mas não é nem isso que é o meu foco aqui nesse vídeo hoje, é literalmente te mostrar que a sua libido, que também está relacionada com o prazer sexual, ela é algo muito maior. Ela está ligada com as suas emoções, com a sua força de vida, com a sua força de criação, com a coragem, com a nascente de toda essa força. É muito complexo, muito. Então, isso é só para explicar um pouquinho o que significa essa tal libido que eu vim aqui conversar com vocês hoje. Porque além dessa coisa cultural, né, por isso que talvez nós mulheres, a gente nem sempre tá com a autoestima lá nas alturas, a gente acha que por conta do formato, talvez, do nosso corpo, é aí que a gente mede se a gente vai ser ou não desejada sexualmente pelo parceiro ou pela parceira, né, independente da sua preferência sexual. Então, tudo isso mistura muito, é a autoestima, é a nascente das nossas emoções, é a parte física do nosso corpo, dos hormônios, de como faz com que a gente tenha essas sensações, de como a gente convive com essas sensações, como que a gente aceita e como que a gente bota isso para fora no mundo, né? Correlacionado com todas essas sensações, com o que é realmente a libido, eu entro num outro assunto. Nós mulheres, a gente, enfim, né, por bilhões de motivos, as nossas últimas gerações, né, a geração das nossas mães, não sei se das nossas avós já, mas pelo menos das nossas mães, começou a geração da pílula anticoncepcional, do contraceptivo, porque nós mulheres, né, graças a Deus nós percebemos que nós somos livres para termos ou não filhos, mas isso infelizmente saiu de um extremo e foi para outro. Isso implicou, assim, uma diferença muito grande. Num primeiro momento a gente não tinha liberdade, né? Tinha que ter 1 bilhão de filhos um atrás do outro, e de repente a gente percebeu que não, eu posso ter prazer sexual, eu posso ter uma vida sexualmente ativa e não necessariamente eu preciso ter filhos para isso. Então a ciência criou a pílula anticoncepcional. Vou deixar uma coisa muito clara aqui para vocês. Eu não sou médica, não sou ginecologista, não sou entendida do lado alopático da coisa, nem hormonal. Então, quero deixar bem claro que a minha opinião aqui é minha, da Adriana, como pessoa, como terapeuta holística, de ver esse resultado em mim
e nas minhas pacientes. Então, eu vou deixar, inclusive aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link para uma entrevista fantástica de vários médicos brasileiros que discutiram sobre a pílula anticoncepcional, a ligação dela com a nossa falta de libido, enfim, os médicos, né? Eu sei que a gente dá muito mais importância para a ciência do que para a simplicidade das plantas, enfim, da nossa sabedoria intrínseca, por isso mesmo que eu vou deixar esse material aqui para vocês verem que não é a Adriana louca que está aqui falando qualquer coisa, realmente faz sentido. Vamos tentar entender o que a pílula anticoncepcional faz no nosso corpo, sem entrar nos pormenores do agravante que ela pode causar em algumas pessoas por conta de sensibilidades, de problemas, né, de tendências hereditárias e genéticas e tudo mais. Eu, Adriana, eu tive, graças a Deus, eu percebi isso a tempo, né? A minha mãe, ela infelizmente faleceu de aneurisma cerebral, que foi decorrente do uso de pílula anticoncepcional somado com o cigarro, com a nicotina. Então, a minha mãe não sabia, nenhum médico tinha falado isso para ela até então, mas ela fumava há muito e há muitos anos, ela usava pílula anticoncepcional, e essa mistura foi um veneno para ela, porque ela, enfim, não sei explicar aqui a parte técnica da coisa, mas a mistura ocasionou vários problemas sanguíneos nela, na circulação e tudo mais, ela veio a falecer por conta de um aneurisma cerebral. Então, essa mistura não é a melhor coisa da vida, né? E a minha irmã também, ela teve trombose, tomando pílula anticoncepcional, minha irmã, safadinha, também fuma, então, infelizmente, essa mistura para ela também não foi uma boa coisa, graças a Deus a minha irmã tá bem, tá saudável hoje, mas o susto bastou para ela não tomar mais pílula, e eu também. Eu parei de tomar pílula quando eu percebi que a minha libido não tava lá, essas coisas, e eu comecei a associar com todas essas informações de saúde, e eu percebi, opa, peraí, realmente pílula anticoncepcional, para minha genética, não é a melhor coisa do mundo. E aí eu parei de tomar pílula. Atualmente, eu acho que eu tô sem tomar pílula aproximadamente acho que uns 8 anos por aí. E a minha vida ficou muito mais colorida depois que eu parei de tomar pílula. Eu não tenho nem... Olha, acho que nem se colocasse uma arma na minha cabeça e falasse, Adriana, você tem que voltar a tomar pílula, eu não voltaria, porque para mim foi realmente um mundo novo que se abriu quando eu percebi e comecei a fazer essas associações, tanto dos problemas de saúde, quanto a nossa natureza. Vamos parar para pensar um pouquinho o que acontece no nosso corpo quando a gente toma a pílula anticoncepcional. Nós mulheres, né, a gente ovula, a gente menstrua, a gente tem toda a nossa natureza, né, do nosso aparelho reprodutor que funciona dessa maneira. Quando você toma a pílula, qual que é a intenção? Não estou falando aqui para quem toma a pílula por conta, sei lá, de espinha ou por algum problema no útero, por algum problema nesses órgãos, e aí tem que tomar a pílula por conta de um tratamento médico. Não estou falando desse tipo de assunto, tá, meninas? Estou falando aqui de usar simplesmente a pílula para não engravidar. Então, o que acontece? A gente toma a pílula, a gente não ovula, né? Se você não ovula, para que você vai ter libido? O seu corpo, ele é impedido de ovular. Se o seu corpo não ovula, e algumas pílulas a gente nem menstrua, né? Tem outras pílulas que a gente menstrua, mas não é menstruação. É um sanguezinho que sai lá para dizer, oi, tô aqui, tô vivo, tô fazendo alguma coisa funcionar aqui dentro, mas a intenção da pílula é justamente isso, você não ovular para que você não engravide. Nós mulheres, nós temos o nosso ciclo natural, né? Se a gente não ovula, a gente não tem por que ter libido. É como se o nosso corpo entendesse, não, peraí, então você não quer engravidar, você está impedindo a sua natureza de acontecer, você não precisa ter libido. Nós mulheres somos diferentes dos homens, a gente tem hormônios diferentes, nós temos... os nossos hormônios, eles vão oscilando durante o mês. E deixo aqui também na descrição do vídeo o site da minha querida, amada, minha profissional favorita desse assunto, que é a Melissa Setúbal. Ela é expert, ela é sábia, ela conhece muito bem tanto a parte técnica de como o corpo da mulher funciona, de como o nosso ciclo funciona. Ela manja demais sobre o nosso sagrado feminino, sobre alimentação, fitoterapia. Então, assim, a Melissa, eu tiro meu chapéu para ela, eu sempre posto os vídeos da Melissa no Facebook, enfim, eu falo dela o tempo inteiro para as minhas pacientes, porque não conheço ninguém tão expert no ciclo feminino e em todos os assuntos correlacionados quanto a Melissa. Então, dá uma olhadinha lá no site da Melissa que você vai entender tudo isso que eu tô falando assim, muito pincelado e muito por cima. A Melissa vai na profundidade perfeita das coisas e ela vai explicar para vocês com profundidade tudo isso que eu tô falando para vocês. Mas basicamente é isso.
Se a gente toma a pílula, não tem por que ter libido, não tem por que ter, não vai ter ovulação, não tem por que ter libido. Claro que tem muitas mulheres que tomam pílula e sentem libido. Eu estou falando aqui, gente, de uma maneira geral, de problemas que eu vejo constantemente, praticamente todo santo dia no meu trabalho. E, obviamente, eu precisei pesquisar e estudar para saber o que realmente estava acontecendo. E é isso que acontece. Então, muitas mulheres que tomam pílula não têm libido, porque exatamente. Não é que a função da pílula é que a gente não tenha libido. A função da pílula é não deixar a gente ovular. Nós, mulheres, precisamos ovular para ter libido. Então, principalmente mulheres que tomam a pílula a longo prazo vão percebendo que a queda da libido é realmente um problema a longo prazo. Então, repito, tem aqui embaixo na descrição do vídeo o vídeo, a entrevista dos médicos explicando com mais propriedade esse assunto que eu falei para vocês. Então, o que estamos falando aqui? De entender que a libido não é só a parte sexual, ela é sim parte da nascente das nossas emoções, da força que a gente carrega para a nossa emoção, a nossa criatividade, a criação de todas as coisas, a coragem da vida. A libido está muito mais abrangente do que simplesmente o prazer sexual, que, convenhamos, também não é tão simplesmente assim, é algo fundamental na nossa vida quando a gente está em paz com a gente mesma, quando a gente entende que a nossa viagem aqui na terceira dimensão não é só para a gente estudar o autoconhecimento, para ter uma evolução espiritual e tudo mais. Não, gente, a gente está aqui para sentir. Se fosse só para ter evolução espiritual, a gente não estaria aqui na 3D, né? A gente estaria em outro lugar. Mas o propósito da gente estar na 3D, além de evoluir espiritualmente, é viver, é ser feliz, é ser alegre, é aproveitar essa viagem que a gente está fazendo aqui. E por que a gente tem tantos sensores no nosso corpo físico? Para isso mesmo, para a gente linkar a profundidade da alma com o mundo incrível que a gente tem aqui no nosso planeta Terra e sentir essa conexão através do quê? Das nossas sensações, das nossas emoções. Então, se a gente não pode ter prazer na alimentação, se a gente não pode ter prazer com as pessoas que a gente ama, de ser feliz, de dar risada, de passear por aí com essas pessoas que a gente gosta, se divertir, se a gente não pode aproveitar a natureza, as comidas, os lugares, os conhecimentos, se a gente não puder também aproveitar isso através da energia sexual, que graça tem essa vida, né? A gente não poder sentir as sensações. Então, a libido está ligada com todas essas questões, com as nossas sensações, essa conexão do nosso corpo físico com o mundo exterior e com o nosso espírito. É tudo uma coisa só, a gente está tudo interligado. Se a gente ignora uma parte, um aspecto, mais dia menos disso vai ser cobrado de você. Por isso que é tão importante a gente olhar para a libido como tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. E o principal, que eu não vou também entrar muito a fundo nesse assunto, mas que é muito importante a gente, nós mulheres, a gente perceber uma coisa que a gente nem sempre dá muita bola. Como que você enxerga o seu sagrado feminino? Eu acho que assim, essa é a parte principal da gente não ser feliz de ser mulher. A gente não percebe o quanto é sagrado ser mulher. A gente só foca nas coisas ruins. Ah, eu tenho que menstruar todo mês. Ah, sou eu que tenho que parir. Ah, eu que tenho que sentir as dores do parto. Ou então, eu que tenho que ficar com cólica todo mês. Eu que tenho que aguentar a TPM, tenho que aguentar esse corpo que enche de celulite a cada vez que enche e desincha de cada ciclo. Então, minhas queridas, vamos parar de olhar para o lado negativo da coisa e vamos tentar olhar o quanto é sagrado ser mulher. Nós somos mulheres, a gente consegue ligar o emocional, a sensibilidade que a gente tem por empatia natural com o mundo, a gente consegue ligar isso à nossa força de ação, de proteção, de proteger todos à nossa volta, de querer defender as pessoas com unhas e dentes como leoas, né? A gente consegue misturar todas essas características sendo mulher. A gente consegue dar conta de 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente consegue fazer 1 bilhão de coisas, a gente tem a capacidade de criar uma vida dentro do nosso próprio corpo. Nós mulheres, nós somos sagradas, a gente convive com todas essas dificuldades com plenitude, com leveza. Que é mais sagrado do que isso, meninas? Então vamos tentar olhar para o nosso sagrado feminino de uma maneira muito mais amorosa, em vez de olhar só para o ponto negativo de ser mulher. Se a gente olhar todos esses pontos negativos que a gente vive citando por aí e transformar eles em pontos positivos, a gente vai ver como isso pode ser incrível.
Ah, eu tenho que menstruar todo mês. Que bom que você menstrua todo mês, porque isso mostra que seu corpo está funcionando perfeitamente bem. Isso mostra que você pode gerar uma vida aí dentro, ou não necessariamente só isso, mas mostra que você é mulher e que o seu corpo ele é perfeito do jeitinho que ele é. Você pode acolher as pessoas com a sua sensibilidade, você pode explorar a sua sexualidade de diferentes maneiras, todas as suas características como mulher. Então, ser mulher é sagrado, só que a gente precisa olhar isso com mais cuidado, com mais amor, com mais carinho. Prestem atenção na maneira como vocês encaram o jeito feminino de ser. Eu aprendi muito isso com a Melissa Setúbal uma vez que ela deu um webinar e ela explicou muito isso e para mim, quando a Melissa falou isso foi assim, nossa, ela abriu uma janela gigantesca, porque faz todo sentido. Tudo que a gente carrega uma energia negativa, e isso eu falo direto para vocês, a gente mantém uma vibração energética muito ruim e aí a gente acaba atraindo situações negativas por conta disso. Se você está sempre emburrado, o que você vai atrair? Pessoas negativas ou então situações ruins. Com o nosso sagrado feminino é a mesma coisa. Se a gente tem muita cólica ou se a gente fica muito de TPM, fica muito mal-humorado, claro, a gente precisa estudar num aspecto geral como que a gente está na nossa saúde. Você está se alimentando bem? Você tá, sei lá, você foi no ginecologista, você viu como que estão seus hormônios, como que está a saúde do seu corpo físico, se está tudo direitinho com você, mas além de olhar para essas outras questões, o emocional é fundamental. Do mesmo jeito que a gente somatiza doenças, se a gente guarda emoções negativas durante um longo período, é a mesma coisa que acontece no distúrbio de qualquer outra coisa do nosso organismo. Se você não gosta de ser mulher, se você reclama que menstruar é horrível, se você reclama que os homens têm uma vida muito mais fácil do que nós mulheres, se você só reclama do seu feminino, como que você acha que a sua menstruação vai ser algo positivo? Vai ser algo que seu corpo não sinta dor ou não sinta um incômodo? Claro que vai sentir, você não aceita o fato de ser mulher, você vai ter muitos problemas relacionados a isso pelo modo como você pensa. Então, se você aceitar o seu feminino, se você admirar o seu feminino e escolher, gente, presta atenção, é uma escolha, não é algo que vai baixar Jesus Cristo aqui e vai fazer você entender. É uma escolha que a gente tem. Olhar para o nosso feminino como algo negativo ou olhar para o nosso feminino como algo especial, incrível e com gratidão de ter vindo mulher nessa vida. Então, escolham fazer isso. No meu caso, quando eu tive esse insight, que a Melissa me ajudou a ter esse insight, no meu próximo ciclo, eu já não tive cólica nenhuma. Tudo bem, eu não sou uma pessoa que morro de cólica, mas assim, eu não tive cólica, a minha menstruação veio reguladinha a partir daí. Muita coisa no meu ciclo mudou apenas por um insight. Por isso que eu convido vocês, meninas, a pensar com muito amor e com muito carinho na maneira como vocês lidam com o feminino de vocês. Pensem nisso em todos os aspectos, não só no aspecto da menstruação, mas no aspecto do corpo físico da mulher, de cada parte do seu corpo, nas perfeições e nas imperfeições também, que não existe, né? Não existe nada de ruim no seu corpo, uma gordurinha aqui, uma estria ali, uma celulite ali, ok, faz parte da sua história, faz parte da sua trajetória. Dê carinho para o seu corpo físico, dê carinho para o seu ciclo menstrual, valorize a possibilidade do seu corpo gerar uma vida, e quando eu falo uma vida, não é simplesmente ter um bebê na sua barriga, mas gerar uma vida, que eu digo, é usar essa nossa libido, usar os nossos órgãos reprodutores, pensando no lado mais emocional da coisa, que é a criação das emoções, que é a criação de toda a nossa fonte criativa, a nossa amorosidade e a conexão com o mundo externo, de conseguir pegar todo esse amor e colocar para fora. A gente pode externar isso de infinitas possibilidades, dando amor para quem a gente ama, dando ouvido para quem precisa falar com a gente, na vida profissional, na criatividade, no lado artístico. A gente pode fazer isso de infinitas maneiras. Basta você se reconectar com você, basta você se olhar como algo sagrado, basta você se reconectar com você mesma e perceber que tudo de ruim que você enxergava antes pode ser transformado em perfeito, desde que você escolha olhar para tudo isso como algo positivo e não como algo negativo. Então é isso, meninas. Falando muito da libido, né, de menstruação e tudo mais, eu vou fazer um vídeo falando sobre. Eu vou deixar inclusive, né, o link para o vídeo aqui embaixo para vocês, mostrando como que a gente faz para usar o copinho coletor de menstruação. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu quis testar e eu li a bula.
Eu perguntei para as minhas amigas que usavam antes de mim, eu procurei vídeos aqui no YouTube explicando como que usa, para que serve esse negocinho, e eu não achei nenhum material suficiente que respondesse todas as minhas perguntas. Então, o copinho coletor de menstruação é uma bênção nessa vida, e eu vou explicar para vocês num outro vídeo com mais detalhes como que a gente faz para usar, para que serve, né? Todas essas informações que eu, Adriana, busquei e não achei, então vou fazer esse serviço para todas as meninas que estejam interessadas. Então, aqui na descrição do vídeo você também encontra o link para essas informações. É isso, minhas queridas. Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho extenso, mas é importante a gente lidar com esse assunto com muito cuidado, com muito amor e com muita abertura de espírito para entender. Esse assunto, ele só é complexo e ele só é tabu se a gente resolver olhar para ele dessa maneira. Sim, eu sempre brinco, eu falo, a solução dos seus problemas está na sua libido. E é por isso, por toda essa complexidade, que a solução dos nossos problemas, sim, pode estar na nossa libido travada. Vou deixar também agora na descrição do vídeo o link para o canal do Arli Cravo. Provavelmente, se você me segue, você segue também o Arli Cravo, mas o Arli Cravo ele fala com muita sensibilidade sobre esse mundo feminino da libido e tudo mais. Então, vou deixar também o link para o canal do Arli Cravo para você se deliciar com todas as palestras dele. É isso, minhas queridas e meus queridos que porventura estejam assistindo para passar o vídeo para as namoradas, mães, amigas e conhecidas. Se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho, entra lá no meu site hojeeumesinto.com. Se você quiser tirar alguma dúvida ou quiser sugerir mais temas ou continuar falando desse assunto, me escreve no contato @hojeeumesinto.com e eu vou ter muito carinho de responder para você. Um beijo enorme e até a próxima!